Olá, meus irmãos, bom dia. Hoje é 5 de abril de 2020, domingo, e como sempre nós estudamos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, e nesses dois domingos nós estudamos as lições Inimigos da Família, Influências Internas, e a número 8, Inimigos da Família, Influências Externas. Eu quero fazer um resumo dessas duas lições com os irmãos, para ficar mais legal aprendido essas duas lições. Influências internas, é a de número 7. Precisamos viver de acordo com os padrões de Deus, e isso implica em enfrentar inimigos não só no mundo, mas também dentro da família. Quantas vezes guardamos o pior de nós para nossas famílias por achar que eles deveriam tolerar em amor nossos erros e nossos defeitos? É interessante quando o autor coloca isso, que nós precisamos viver sob os padrões de Deus. E quais são os padrões de Deus? O amor, a tolerância, a compreensão. Então nós precisamos viver dentro da família. Só que muitas vezes não é assim que nós agimos. Muitas das vezes, dentro da família, nós agimos de forma bem diferente daquela que agimos dentro do templo, nos cultos, no trabalho com os nossos amigos. E nessas lições a gente vai aprender um pouco sobre diferenças que temos como família. Porque o padrão de Deus não exclui as diferenças, mas elas podem se tornar um grande desafio para o casal iniciar sua família. Ou seja, eu venho de uma família, a minha esposa vem de outra família. Eu tenho uma cultura, a minha esposa tem outra. Só que a Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne. Se tornamos só uma só carne, isso significa que agora tudo aquilo que eu vivia, que eu aprendi, que eu tinha como cultura familiar, eu não posso querer agora fazer com que a minha esposa seja igual a mim. Da mesma forma, ela também não pode querer que eu seja igual a ela. Então, é esses conflitos internos que logo no início do casamento nós temos que aprender a conviver com ele. Há um texto de Ruth, capítulo 1, de 7 a 17, os irmãos podem ler na sua casa, que vai tratar de uma situação onde Ruth, uma gentia de Moabe, foi viver numa terra estranha e lá ela procurou viver e se adaptar conforme a realidade lá. Ela optou pela submissão a Deus, à família do marido. Isso você vai ver em Ruth 2, de 11 a 12. Ou seja, as influências das diferenças pessoais. Cada um de nós é único, por isso somos chamados indivíduos. Lidar com as diferenças no outro é um grande desafio para nós, pois nos obriga a sair da nossa zona de conforto. Eu vou querer que a Leni seja igual a mim. A Leni jamais vai querer que eu seja igual a ela. Mas nós somos marido e mulher. Nós formamos uma família. Então nós temos que procurar nos conhecer, nos compreender. Porque o casamento, até onde nós aprendemos, ele não é para um dia, uma semana, um mês ou um ano. A Bíblia fala que é até quando a morte nos separa. E quando isso vai acontecer? Eu não sei, você sabe. Então a gente precisa aprender a conviver com isso. As diferenças, elas podem provocar conflito entre as gerações. Na relação entre pais e filho, é importante respeitar cada um dos filhos como indivíduo espiritual criado por Deus de forma singular. Olha o que o salmista fala. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso.
Salmo 139, versículo 13 e 14. Cada um deve sentir-se amado e respeitado em sua forma de ser. Olha o conflito, por não observarmos isso, que gerou na família de Jacó. Olha só, os meninos cresceram e Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo que habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque comia sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, versículo 27 e 28. Olha só, vocês conhecem essa passagem, mas vocês podem ler, porque não houve o respeito entre um e outro por parte dos pais. Um amava um, o outro amava mais o outro. E os pais precisam saber tratar os filhos, porque senão, futuramente, esses filhos, quando tornarem-se uma outra família, vão levar esses mesmos defeitos, esses mesmos problemas. Então, esse choque de geração, esses pensamentos, eles precisam ser trabalhados. As diferenças e seus extremos no individualismo. O fato de sermos diferentes nos obriga a viver em comunidade, por vezes com certos desconfortos, tornando-se um grande desafio buscar um corpo bem ajustado. Efésios 4,16 diz isso. Nele, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. É preciso fazer concessões. Eu preciso abrir mão de algumas coisas em favor do meu cônjuge. O meu cônjuge também precisa fazer isso. Precisamos entender essas coisas, meus irmãos. Eu estou fazendo apenas um resumo da lição de número 7. Mas você pode aí na sua casa lê-la com a sua família e buscar mais ainda do Espírito Santo orientações. Nós estamos fazendo um resumo. E aí vem o resumo da lição de número 8, influências externas. Toda família sofre influências da sociedade em que está inserida. Até que ponto a sociedade secular tem influenciado a família cristã, a minha família? Nós vimos as influências internas, conflitos dentro da nossa casa, gerado por falta de compreensão entre a família. Mas também existem as influências externas. E sabe qual é uma das maiores influências externas? Você sabe, a mídia. Vivemos num mundo dominado pela mídia. Você se imagina viver hoje sem uma TV, sem um celular, sem uma internet? É meio difícil, né? Está aí para nos servir. Olha o que nós estamos fazendo nesse período de quarentena. Nós estamos em comunhão. Nós estamos nos comunicando virtualmente. Isso significa que a mídia, sendo bem utilizada, ela é boa. Só que muitas das vezes, dentro da família, a mídia, ela interfere de tal forma que a educação dos nossos filhos, muitas vezes, está sendo feita não pelos pais, mas pela mídia. Um exemplo, a menina quer vestir um determinado tipo de roupa porque lá na TV ela assiste. O menino quer um tipo de tênis porque vê lá na TV. Ele quer um corte de cabelo porque o jogador fulano corta assim. E muitas outras coisas que vocês sabem. A esposa, o marido também são influenciados, não é só os filhos, não. Então a mídia ela se torna inimiga da família. E é uma das piores influências externas. Ela vai aprovar passivamente o sexo antes do casamento, a infidelidade conjugal, o divórcio, a exposição à pornografia, o homossexualismo, considera bonito o que é sexo, vai apreciar a sensualidade,
vai achar graça em programas cheios de comentários e piadas vulgares, maliciosos, imorais. É a mídia. Está dentro da minha casa, está dentro da sua casa. E muitas das vezes nós aceitamos conselhos, orientações de especialista nessas áreas que eu citei, de sexo, de moda, dinheiro, política, educação, através da mídia. Sendo que Deuteronômio capítulo 6, que você conhece muito bem, vai dizer o quê? Como educar os filhos. Então precisamos, segundo Timóteo 3, vai tratar sobre isso lá, como Timóteo foi educado. Então, como eu posso usar a mídia sem deixar que ela contamine a minha família? Eu vou precisar usá-la, estou usando nesse momento. Então, eu tenho que saber como. Primeira alternativa, eu preciso viver enraizado e edificado em Cristo e na sua palavra. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados neles e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheio de ações de graça. Colossenses 2, de 6 a 7. Então, a minha vida tem que estar enraizada, edificada em Cristo e na sua palavra. Eu também preciso tomar cuidado para que eu não seja enganado, enganada. Tende cuidado para que ninguém vos tome como presa por meio das filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Colossenses 2:8. Então nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados pela mídia. Saber que Cristo é a maior autoridade. Dentro da minha casa, da minha família, a palavra final não é minha, não é da minha esposa. A palavra final tem que ser de Cristo. Porque o casamento, a família, precisa estar edificado nele, através dele. Então, ele é a maior autoridade. Outra coisa, saber que Cristo manda em mim. Você é senhor de si? Você tem domínio sobre a sua vida? Eu não tenho. Quem tem domínio sobre a minha vida é Cristo. Uma outra coisa, eu preciso examinar os fatos, as opiniões, os programas infantis e adultos à luz da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Mas, examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo o que é mal. 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Então, meus irmãos, nessas duas lições, 7 e 8, influências internas e influências externas, que são os inimigos da família. Eu fiz apenas um resumo das duas lições. O meu desejo é que você estude elas duas, completa, com a sua família, porque você vai aprender muito mais. Qual a opinião do Senhor? Quando a opinião do Senhor é que conta, a família lê um livro, assiste TV, navega na internet, examinando tudo, julgando todas as coisas à luz da palavra, discernindo o que convém, o que não convém, o que edifica e o que não edifica. Eu vou repetir. Quando a opinião do Senhor é o que conta, a família lê um livro, assiste TV, navega na internet, examina tudo, mas julga todas as coisas à luz da palavra de Deus, discernindo o que convém e o que não convém, o que edifica e o que não edifica. Está registrado na Bíblia. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. 1 Coríntios 10, 23. Então, meus irmãos, precisamos aprender a filtrar, a reter o que é bom, o que edifica dentro da nossa família. Temos inimigos internos e temos inimigos externos. Não ame os costumes do mundo. Não ame os valores do mundo. O amor do mundo sufoca. O amor do Pai praticamente
tudo que acontece no mundo, deseja seguir o próprio caminho de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. 1 João 1, 15 e 17. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fazer com que a sua família, mesmo tendo conflitos internos e externos, mas você saiba como vivê-los, como colocar em prática dentro da sua família. E a melhor maneira é cultuando ao Senhor, é realizando o culto doméstico, é orando com a sua família, é estudando a Bíblia com a sua família. Nós não estamos no templo esse período, mas isso não significa que você não está estudando a revista, a Bíblia, na escola bíblica dominical. Tire um tempo nessa lição 7 e 8. Dedique um tempo a Deus e sua família. E eu quero deixar algumas perguntas para você responder. Você e sua família. Tudo dentro do que falamos da lição. Como você tem se comportado em sua família quando há diferença de opinião, gostos ou comportamento? É a pergunta número 1. Você tem gerado a paz ou a perturbação nos membros da sua família? Como você lida com as diferenças de pensamento dentro da sua família? Quando você fica ressentido com um membro da sua família, como você age e reage? Você costuma deixar que a mídia dite as normas dentro da sua família? Quando acontece um conflito dentro da família, como você resolve? O diálogo sempre está presente em sua família? São 7 perguntas. Lembrando que todas as respostas será importante serem respondidas com toda a família, pois é uma maneira de ajustar os erros e fazê-las em oração diante de Deus. Então tá aí, meus irmãos, um resumo das nossas 2 lições, 7 e 8. O meu desejo é que você não fique apenas com as minhas palavras deste vídeo, mas que você desfrute também da revista e da Bíblia e da oração. Amém? Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe aí o seu momento de escola bíblica dominical com a sua família. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por eles estarem estudando, meditando na tua palavra, que é viva e que é eficaz. E que eles possam não ficar apenas com o conteúdo deste vídeo, mas que eles possam se debruçar diante da tua palavra, ler esses textos que foram mencionados, comentá-los em família e tirar lições práticas uns com os outros. Dê aos meus irmãos um domingo alegre, feliz na tua presença, Senhor. E que essas lições, que esses estudos que temos feito, possam surtir efeito na vida de cada um. E que possa haver transformação nas famílias através da tua palavra. Em nome de Jesus. Eu oro, agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe, que dê a você e sua família um domingo alegre, feliz, e à noite estaremos de volta com uma palavra que Deus colocar no nosso coração para junto compartilharmos. Amém? Um bom domingo a todos.